título da mensagem dessa noite é O Monstro Dentro de Nós. O monstro dentro de nós. Quem é que nunca passou por essa lamentável experiência de se explodir num dado momento, perder o controle e depois a gente se arrepender, né? Parece que o remendo fica pior que o rasgo. Chama mais atenção quando a gente tenta justificar ou pedir perdão, e já foi. É a velha história do leite derramado. Agora não adianta chorar. Certa vez, um dono de uma empresa gritou com o administrador porque estava aborrecido naquele momento. Aí o administrador chegou em casa e gritou com a esposa porque ela estava com um vestido novo e ele disse: "Você está gastando meu dinheiro." A esposa, por sua vez, gritou com a empregada porque ela havia quebrado um prato. A empregada gritou e deu um pontapé no cachorro porque ele a fez tropeçar. O cachorro ficou chateado da vida e saiu de casa. A primeira pessoa que ele encontrou na rua foi uma senhora e mordeu. A senhora foi parar no hospital e para tomar a vacina, para evitar pegar alguma enfermidade, ao receber a vacina gritou com o enfermeiro porque doeu demais. Aí o enfermeiro chegou em casa chateado porque aquele dia foi ruim para ele também, né? E brigou com a mulher. "Pois é, você chegou aqui, eu cheguei aqui, você não tem nada organizado e tal, não sei o que", e começou a esbravejar. E a mulher, de forma muito calma, muito passiva, chegou falando: "Olha, meu bem, desculpe se eu não atendi a sua expectativa, mas eu prometo que amanhã eu vou fazer uma comida especial, a sua comida favorita." Aí começou a afagar ele, fazer um carinhozinho e disse assim: "Ó, vou preparar a sua cama, você está muito cansado, eu acho que o seu dia foi bem cansativo mesmo, e você vai poder descansar." E saiu e deixou ele pensando. Você percebe que há um círculo do ódio, né? Às vezes a gente não imagina que uma expressão de ira, de descontrole, vai desaguar numa sequência, tipo um efeito dominó, que vai levando outras pessoas também a ter esse descontrole. Transformar essa energia, essa coisa vulcânica em erupção nas nossas emoções, em uma coisa boa. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, eu quero que você memorize aquelas frases que são importantes, que vão já criar uma recodificação na sua personalidade. E a frase de hoje é a seguinte: ira não é indignação. Ira não é indignação. Ira é incompetência emocional. Vamos lá? Ira não é indignação. Ira é incompetência emocional. Vamos de novo? Ira não é indignação. Ira é incompetência emocional. Vamos explicar aqui essa questão. É natural a gente ficar irado. Faz parte até da nossa personalidade atingida pelo pecado. O que não é natural, o que não deve acontecer, é o descontrole. Haver esse descontrole em nós é uma evidência. Quando acontece, é uma evidência de que nós estamos sofrendo de uma falência emocional. Nós não estamos sabendo controlar e administrar nossas emoções. Isso é um sinal de que há necessidade de um crescimento em maturidade emocional. Pastor, mas como é que eu posso ficar indignado, indignada e não me descontrolar? Hoje nós vamos usar alguns exemplos muito práticos de pessoas que conseguiram alcançar esse objetivo. Como é que a gente consegue, em momentos de estresse elevado, não gritar, não xingar, principalmente no trânsito, quando alguém está dirigindo, e aí alguém dá uma fechada brusca, e você perde o controle ali, abre a janela, ou se está de janela aberta, você grita, faz alguns sinais com a mão, coisas que a gente sabe que não são boas. E quantos acidentes e até crimes acontecem por pessoas que estão descontroladas no trânsito?
O trânsito mata mais do que a Segunda Guerra Mundial. Que coisa, né? Muito mais, diariamente. Vítimas são feitas por causa da agressão. Vale citar que a agressão, ou a ira, ou o descontrole emocional se manifesta de algumas formas, não é só com gritos, não é só a pessoa esbravejando ou espumando. Tem a explosão emocional, que é a mais comum. Tem também a agressão física, que lamentavelmente também é uma realidade. Tem a agressão verbal, que é a pessoa começar a falar palavrões de todas as espécies existentes no mundo. Tem também a agressão contra objetos de amor da pessoa-alvo. A pessoa não quer direcionar a sua ira para quem lhe provocou, aí direciona para o gatinho, para o cachorro, ou por algum objeto apreciado pela pessoa, que foi o nosso algoz. Então, essa ira é direcionada, desviada de uma pessoa para um objeto ou para um animal de estimação. Tem também a agressão silenciosa. Que agressão silenciosa é essa? Quando a pessoa se cala completamente. A pessoa fica em silêncio, num estado de indiferença. Esse é um tipo de agressão também. Há uma ira. Talvez não seja exposta com palavras de forma física, mas a pessoa está agredindo também de forma silenciosa. É a indiferença, o silêncio. E tem a violência autopunitiva. Ao invés de a pessoa externar, ela lança-se contra ela mesma, se tornando carrasco de si própria, vítima e algoz de si próprio, de si própria. O famoso Shakespeare, ele disse uma vez: ira é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. Alexander Pope, ele disse: irar-se é vingar-se das falhas dos outros em si próprio. Então você observa que toda vez que a gente investe a nossa ira contra alguém, o maior prejudicado sou eu mesmo. Se eu estou agora direcionando minha ira numa tentativa de tirar a minha indignação para fora, eu é que vou ser prejudicado. É como se eu me trancasse numa cela com a chave na mão, me tranco por dentro e jogo a chave pela janela. Eu é que vou ficar preso naquele cárcere. Não existe vantagem em permanecer irado ou irada. Quais são os efeitos da ira? Preste atenção, para você entender se vale a pena realmente se explodir, extravasar suas emoções, direcionar a alguém. Tem 4 vezes mais propensão a sofrer de doença coronariana. 4 vezes mais. Isso quer dizer que a pessoa corre um risco maior de, ainda jovem, vir a morrer. Percebeu? Tudo porque achou que deveria expor a sua ira de tal maneira que iria se sentir aliviado. Vou lavar a minha alma. Outro ponto que traz prejuízo: as pessoas que se iram, elas experimentam sentimentos de culpa após essas atitudes explosivas. Sempre bate aquele remorso. Outro ponto: os familiares e amigos começam a evitar um relacionamento com a pessoa que se explode muito facilmente. Ela acaba ficando isolada, ela acaba sendo deixada de lado. Então a pessoa fica perguntando: por que não me convidaram? Por que não me convidaram para um almoço de família, para o aniversário do meu sobrinho? Por que não me convidaram para estar com aquele grupo? Por que no Natal ninguém me chama? Porque talvez você esteja criando um ambiente muito desagradável ao seu redor. As pessoas que se iram, elas mantêm uma relação matrimonial mais conflituosa, brigas constantes, falta de controle. O homem não aguenta, a mulher não aguenta. Isso traz prejuízo. Alguns ainda conseguem manter e administrar, mas outros acham que um outro ambiente de mais tranquilidade será mais feliz. E aí muitos casamentos acabam se desfacelando, desmoronando.
Pessoas que se iram são mais propensas ao uso de substâncias nocivas, como o fumo, o álcool, as drogas. Elas acabam buscando algum refúgio nessas substâncias. Pessoas que se iram também correm maior risco de comer em excesso e aí vai engordando. Por quê? Porque acha que a comida vai trazer esse alívio à sua consciência. Como já falei num tema anterior, parece que a comida é culpada ou se torna consoladora, mas o seu corpo vai sendo prejudicado e vai ganhando peso. Pessoas que se iram antes de ficar enraivecido, ou melhor, aqui é uma sugestão, né? Antes de você ficar enraivecido ou descontrolar, pense 2 vezes, pois é possível deter essa conduta, é possível você controlar-se, basta você pensar antes de agir. Dizem alguns psiquiatras que nós temos um sistema em nosso cérebro chamado sistema reticular. Esse sistema reticular, ele funciona como um filtro, de forma que quando uma pessoa dispara uma seta ofensiva a você, você tem 5 segundos para decidir se vai abrigar a ofensa ou não. 5 segundos. Provavelmente você não sabia desse seu poder de 5 segundos dizer se vai ficar memorizado ou não. Porque se em 5 segundos você não exercer o seu poder, essa ofensa entra no seu subconsciente e ela fica ali, dificilmente ela sai, talvez só com um milagre espiritual provocado pelo Espírito Santo, uma cirurgia espiritual para tirar aquela ira. Mas enquanto isso você tem o poder para dizer: não, eu não quero me irar, eu não quero ficar chateado ou chateada com essa pessoa. 5 segundos. Depois que eu descobri isso, ficou mais fácil lidar com a agressividade, tanto a minha quanto a dos outros, mas principalmente das pessoas que me agridem. Fica mais fácil. Nem sempre é fácil, nem sempre a gente consegue, mas a gente entende que tem esse poder para administrar as nossas emoções. Você não pode se olhar como vítima de si mesmo, de si mesma. Afinal de contas, ira não é indignação. Ira é incompetência emocional. Vamos repetir? Ira não é indignação. Ira é incompetência emocional. Você não está sabendo administrar suas emoções quando você se ira, quando você explode, quando você direciona palavras ou de forma agressiva, de forma física, às pessoas ao seu redor. O que quer que seja a agressividade no modelo que ela se apresentar. Agora, como evitar a ira e a agressividade? Vamos passar aqui algumas sugestões que podem ser práticas para você. Já falamos sobre o efeito da ira em nós mesmos. Agora vamos falar sobre como a gente pode evitar, como a gente pode lidar com isso. Primeiro, quando você for provocado ou provocada, considere a verdadeira situação, na sua verdadeira dimensão. A nossa tendência é superdimensionar os fatos. A gente tem a tendência de dramatizar e aumentar a uma escala de uma proporção quase estratosférica. Vamos tentar dimensionar, e quando você tentar dimensionar na medida certa o problema, você vai perceber que ele é bem menor do que você imaginava e que não existe motivo. Há pessoas, é claro, que têm uma sensibilidade e quando alguém toca nessa sensibilidade há um disparo emocional imediato, mas você tem a capacidade de poder controlar isso. Você pode desenvolver isso. Segundo, quando você for provocado ou provocada, respire fundo. Respire fundo, de forma pausada, relaxada, e deixe a tensão ir diminuindo aos poucos. Thomas Jefferson disse que quando se está zangado, você deve contar até 10 antes de falar. Mas se você estiver muito irritado, conte até 100. Então a contagem pode ajudar em 2 sentidos. Primeiro, em te ajudar a controlar, e segundo, não esquecer quantos números há e a ordem deles até 100. Então, conte. Outra dica:
Se você utilizar uma mídia social, quer seja e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer mídia, e mais na atualidade, WhatsApp, a gente percebe que muitos barracos são criados via WhatsApp. Às vezes a pessoa lê uma coisa porque as letras são símbolos, são caracteres e são frios, elas não revelam as emoções das pessoas, ainda que os emoticons, né? Os emojis, alguma coisa assim, eles possam aparecer com carinhas, demonstrando, mas mesmo assim, a mensagem em si, ela pode parecer ser fria, e alguns se sentem feridos. E quantas vezes a gente vê desastres emocionais nas linhas de tempo de contas como do WhatsApp. Então, quando você estiver irado, irada, não descarregue sua emoção em mídias sociais, nem no e-mail também. E se você for fazer isso, não conseguiu, não, pisou no meu pé, eu vou digitar, vou escrever. Antes de você apertar o botãozinho para enviar, leia o que você escreveu e analise se vale a pena ou não. Se você não analisar, você vai enviar e depois o lastro de destruição que vai ficar, a sua imagem será prejudicada, você vai se arrepender terrivelmente daquilo que você falou. Então, fica a nossa sugestão. Outra dica: procure se distrair quando você está irritado ou irritada. Procure se distrair. Tente buscar alguma coisa, um jogo, assistir um filme, qualquer coisa. Tente tirar a sua mente do foco. Escolha também a situação certa. Ao invés de você ficar falando, olha, a culpa é sua, você não deveria ter feito isso, você pode falar, escuta, a gente poderia fazer dessa forma. Provavelmente essa situação pode ser revertida se nós desenvolvermos dessa maneira. Ao invés de você usar o você e tom de acusação, tente criar uma solução coletiva. Não considere também o oponente como inimigo. Aqui tem um outro ponto que vale a pena ser citado. O campo das ideias, ele é abstrato. Quando nós estamos discutindo ideias, nós temos que ter o dever de querer ouvir ou de ouvir as ideias dos nossos irmãos e irmãs. Eu posso não concordar com a ideia, mas isso não quer dizer que eu deva agora transformar aquela ideia na pessoa. Porque no momento que eu personalizo a ideia, no momento que eu concretizo essa ideia na forma da pessoa que eu considero como meu oponente, eu agora começo a desenvolver uma ruptura na relação, um ruído na comunicação, e a amizade vai sendo fragmentada. Então, não considere o seu oponente como inimigo, discuta ideias, ouça, analise, pratique também o perdão. Nunca é demais perdoar. Tente orar naquele momento, Senhor, me ajude a perdoar essa pessoa. Lembra que Jesus disse, se alguém te ferir a face, oferece a outra. Oferecer a outra face implica em você dar outra chance para a pessoa te ferir da mesma forma e com, quem sabe, uma agressividade maior. Claro, isso não é humano, mas Deus pode te ajudar a alcançar. Seja agradecido também. Pessoas que não conseguem lidar com crítica geralmente se ofendem, são casquinhas de ovos, né? Qualquer coisinha triscou ali, pronto, já está explodindo. Se você recebe uma crítica, seja grato, seja agradecida, porque uma crítica, se for canalizada da forma certa, vai ajudar você a crescer de alguma maneira. Analise se aquela crítica tem algum fundamento, e tendo algum fundamento, tente mudar. Quem sabe o crítico, ele pode ser um contribuinte para o seu crescimento, para a melhoria da sua imagem. Quem sabe algo que esteja precisando ser corrigido na sua vida. Ore. Oração é a mais eficiente e eficaz ferramenta. Oração. Ore e ore muito. Inclusive, Jesus disse, lá em São Mateus, no capítulo 5, no verso 44, ame os seus inimigos e ore por aqueles que lhe perseguem. Você já experimentou orar por aquela pessoa que não gosta de você? Por aquela pessoa que te fere?
que não perde a oportunidade de depreciar você, parece que tem inveja, algo em você a incomoda, talvez até a tua respiração, ore por essa pessoa, olhe para ela de forma amável, o seu joelho no chão, na sua madrugada, interceda, cite o nome dela, Senhor, ajude ela, ajude ele, pode ser um parente, pode ser um amigo, uma amiga. Vamos novamente àquela frase para não esquecer: ira não é indignação, ira é incompetência emocional. Vamos de novo? Ira não é indignação, ira é incompetência emocional. Eu quero falar agora sobre dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas que dizem que são de Deus, né? Porque o problema da ira não é com pessoas que não são de Deus. O problema do controle da ira é com pessoas que dizem que creem em Deus. Então eu vou falar de pessoas que são de Deus, mas são descontrolados ou descontroladas, e vou falar de pessoas que são de Deus, mas são controlados ou controladas. Em Marcos, no capítulo 3, no verso 17, Marcos capítulo 3, verso 17, se você quiser abrir a sua Bíblia, nós temos um texto interessante de alguém que era de Deus, mas era descontrolado. Vamos ver quem é? De quem eu estou falando? Marcos 3, 17. Encontramos? Diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Esse aí, filhos do trovão. Eram dois indivíduos ali que ninguém podia tocar neles, eram muito sensíveis. Tanto é que mesmo andando com Jesus depois de algum tempo, quando eles foram a Samaria, e os samaritanos eram povos, ou era um povo que não se entendia bem com os judeus, e rejeitaram Jesus, por Jesus e os discípulos serem judeus, eles disseram assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore a Deus e peça para que desça fogo e consuma até a planta dos pés esses indivíduos que rejeitaram o Senhor? Imagine só a ira e a indignação deles. Tanto é que Jesus disse: não, deixa estar isso daí, não é agora não. Mas a história bíblica diz que, principalmente João, foi aquele indivíduo que teve a capacidade maior de uma aproximação com Jesus. E aqui repousa a diferença. Quanto mais próximo eu estiver de Jesus, mais eu vou me parecer com Jesus. João era aquele indivíduo que começou a criar uma cola, um grude com Jesus, que onde Jesus ia, João estava atrás. Eu imagino que para Jesus devia ser difícil até ir ao sanitário, porque João ficava colado nele, não queria perder uma oportunidade. Diz o próprio Evangelho de João, ele escrevendo, que numa conversa pessoal com Pedro, no finalzinho do Evangelho, Pedro se incomodou com João que estava colado, e Pedro falou assim: Senhor, e quanto a esse daí? Jesus disse: quanto a ele, que te importa? Que ele viva a vida dele. Se eu quiser que ele esteja vivo até quando eu voltar, você não tem nada a ver com isso, viva a sua vida. Então observe que João, ele desenvolveu essa aproximação, esse grude com Jesus, de tal maneira que aquele discípulo que era chamado de filho do trovão, depois é identificado como o discípulo amado, o discípulo manso, calmo, sereno. Que mudança, que transformação! É possível sim, e o segredo é sempre se aproximar de Jesus. Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, se quiser abrir a sua Bíblia, abra aí, Gálatas, no capítulo 2, no verso 20. Olha o que está escrito, olha o que Paulo fala sobre o tema de hoje. Gálatas, capítulo 2, no verso 20. Ok? Capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo
vive em mim. E a vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Querido, querida, isso implica em eu permitir que as minhas emoções sejam crucificadas em Jesus. Eu li certo dia um pensamento que me deixou impressionado. O autor disse assim: orar pelo sucesso no reino de Deus é orar pelo sofrimento, é estar a caminho da cruz. Querido, querida, se você quer vencer a sua ira, a sua falha de personalidade, essa falência ou incompetência emocional, eu tenho uma notícia para você. Deus não vai tirar os opositores, os críticos, aqueles que te ofendem da tua reta, não. Ele vai deixá-los e ainda vai, quem sabe, permitir que se acrescente, porque é no relacionamento com eles que você terá a oportunidade de, ligado a Jesus, sendo crucificado em Jesus, poder ser transformada gradativamente. Então, entenda uma coisa: a solução para o seu problema não é separação, não é abandonar o emprego, não é deixar uma amizade, não é fechar os seus ouvidos para as críticas. A solução é se aproximar de Jesus e permitir que a sua natureza seja crucificada ao ponto de ser transformada na sua essência. O outro agora, exemplo, é daquele que é de Deus, mas é controlado. E o exemplo máximo que eu poderia citar nessa noite está em João, no capítulo 2, no verso 14 a 17. Abra sua Bíblia, João, no capítulo 2, no verso 14 a 17. Ali foi uma experiência, na verdade foram 2 episódios, e eu estou me referindo a Jesus. Jesus, numa ocasião de Páscoa, ele chegou no início do seu ministério e foi até o templo. Quando ele chegou ali no templo, ele se deparou com um quadro lamentável. A casa de Deus, o santuário, o templo do Deus Altíssimo, estava cheio de vendilhões, cheio de vendedores, de homens ganhando dinheiro em cima da fé do povo. Parece que as coisas não mudam muito, só a embalagem, né? Mas Jesus ficou tão chateado com aquilo, que ele, segundo diz o texto, saiu, pegou um chicote. Devia ter um chicote, não sei onde que Jesus achou esse chicote, mas ele pegou um chicote e saiu batendo, tirando, derrubando mesa. Se fosse hoje a gente diria: Jesus rodou a baiana, né? Mas Jesus, ele fez um estardalhaço ali no templo. Imagine o som de animais correndo para um lado, pássaros voando, moedas tilintando pelo chão, e a glória de Deus irradia em Jesus. Aí você pode pensar: pastor, viu só, até Jesus se irou, até Jesus ficou irado. Isso foi no início do ministério de Jesus. Ele cumpriu uma profecia que dizia assim: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus ficou indignado. O outro episódio aconteceu lá no finalzinho do ministério de Jesus, já em João, no capítulo 21, no verso 12 a 14. A mesma situação. Parece que 2 anos antes, ou 3 anos antes, no início do ministério de Jesus, o que ele fez não resolveu. Os vendedores voltaram, porque estavam com sua vida ligada àquele comércio de ofertas ali. Jesus volta novamente, e mais uma vez ele fala com um tom de voz de um Deus que ele era e que ele é. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. E novamente ele saiu derrubando mesas, expulsando vendedores, e foi aquele fuzuê dentro do pátio do templo, gente correndo para todos os lados, animais. A gente não consegue imaginar, mas imagina o próprio Deus chegando no lugar onde as trevas estão predominando. O povo fica desesperado. Agora tem um detalhe: nessas 2 ocasiões,
Jesus demonstrou uma ira. Jesus demonstrou indignação. Mas Jesus não demonstrou uma falência, uma incompetência emocional. Como eu posso identificar isso? A forma é simples. Primeiro, após Jesus ter expulsado e limpado aquela bagunça no templo, houve espaço para as pessoas se aproximarem dele. E se aproximaram cegos, coxos, pessoas que eram rejeitadas, marginalizadas, mulheres, crianças, se aproximaram. Uma pessoa que tem a falência emocional, a incompetência emocional, ela afasta as pessoas, ela não aproxima. Jesus ali então apresentou a sua ira, o seu zelo, a sua indignação, mas ele não direcionou as pessoas erradas. Ele direcionou para as pessoas que estavam precisando receber o açoite de Deus. Mas ele é Deus e é juiz. Eu não sou Deus e não sou juiz. Isso não me dá a liberdade de fazer como Jesus e chegar num comércio, numa feira e sair derrubando mesa para todos os lados, só porque eu acho que estão incomodando a minha casa, porque a minha janela fica de cara para a feira. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Mas Jesus pôde. E a prova que ele pôde é que ele era Deus e é Deus, e além de que, após a revelação da sua ira, as pessoas se aproximaram. Jesus não sofreu a falência emocional. Jesus, ele mostrou que é perfeitamente possível você ter zelo, você ter a sua atitude de indignação, sem ferir as pessoas. O eixo entre a indignação e a falta de domínio próprio é o grande desafio. Ele é chamado de autocontrole. Autocontrole. Ira não é indignação. Ira é incompetência emocional. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18, verso 21. É o último texto dessa noite. Mateus, no capítulo 18, verso 21. Mateus 18, verso 21. Esse é um episódio bastante conhecido de todos nós. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7, gente? 490. 490. Raramente alguém vai falhar com você 490 vezes. Raramente. Mas pode acontecer. E se acontecer, o conselho de Jesus é: perdoe. Aliás, se é que podemos dizer que isso é um conselho, porque de acordo com o Evangelho, isso não é um conselho, é um mandamento. Você deve perdoar. Perdoar não é uma opção. Perdoar é um dever cristão. Ira não é indignação. Ira é incompetência emocional, e se eu não estou sabendo lidar com minhas emoções, eu devo procurar ajuda.